Pessoal, é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui falando da absurda atitude do STF, e não é de agora, de usurpar a competência do Legislativo, querer legislar pela morte, querendo agora colocar em pauta o aborto de crianças com microcefalia, né? Denunciamos isso aqui, colocamos aqui o contato dos ministros, o e-mail deles, né, do gabinete, o telefone do gabinete, e vocês se manifestaram, que foi excelente. Eles receberam uma enxurrada de e-mails e ligações, o que é espetacular. O que eu acho que vai acontecer agora? Eu acho que não será pautado como havia se previsto, né? Sexta-feira, agora dia 24 de abril. Eu acho que eles vão jogar esta votação para setembro. Por que eu acho que isso vai acontecer? Isso também não deixa a situação mais confortável, não. Claro que ganhamos um tempo, mas não deixa a situação muito confortável, não. Porque lá em setembro, quem vai ser nomeado o presidente do STF é o ministro Fux, que já declarou ser pró-aborto, e ele acha, declarou isso explicitamente, ele acha que sim, o STF tem a competência de pautar esta causa do aborto, porque eles, depois de receberem a toga, não tem que prestar conta para mais ninguém. Esta é a posição do ministro Fux. Um absurdo, uma fala de um verdadeiro ditador sanguinário, né? Então, nós vemos essa situação, esse cenário. O atual presidente do STF é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, ele até então já se colocou contra a pauta de ser votado no STF a questão do aborto, né? Não que ele seja a favor do STF ficar apenas com o seu papel. Não, ele acha que o STF tem poder de legislar também, entendeu? Mas só que ele apesar de pensar assim, né, ele não é uma pessoa que defenda a vida, que é contra completamente o aborto, que se coloca militando contra a causa, a favor dessa causa, né? Nós sabemos disso, né? Agora, temos ali pessoas fortes na questão do aborto que militam mesmo pela causa, que é o ministro Barroso e o próprio Fux, que vai ser o presidente do STF em setembro. Por que eu acho que eles não vão votar, colocar essa pauta em votação agora na sexta-feira? Primeiro, por causa disso, né, porque o Fux vai assumir em setembro, e outra, por causa dessa questão toda, dessa movimentação do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e alguns deputados, com alguns ministros do STF, para colocar em pauta a votação do impeachment do Bolsonaro. Existiu uma trama nisso, né? Foi revelado isso pelo Roberto Jefferson, agora jogou isso no ventilador, tá um bafafá, o Brasília tá um pampeiro danado lá, porque descobriram de fato que o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eles estão tramando, né, o impeachment, a derrubada do governo, o impeachment do Bolsonaro. Então, como eles foram desmascarados, a situação ficou um pouco frágil, até mesmo para o STF. Então o STF não vai querer colocar uma votação impopular agora, porque a grande maioria da população brasileira é contra o aborto, eles sabem disso. Então é um dos motivos eles não pautarem isso agora. E outro motivo também, o próprio Dias Toffoli, ele acha, até então, ele já tinha se declarado assim, ele acha que não é uma pauta para o STF, tá? Então eu acho que isso vai ser jogado para setembro, né? O que nos dá um tempo aqui, apesar da gente ter um cenário ruim, porque o próprio presidente vai ser o Fux, né? Mas eu acho que a gente tem um tempo. O que então a gente poderia fazer nesse sentido? Primeiro, a gente tem que continuar mandando os e-mails e telefonando para o gabinete deles. Eles receberam uma enxurrada de e-mails. E é mais importante o e-mail que eles recebem do que o próprio conteúdo do e-mail, pessoal. Por mais que você mande um e-mail escrito assim, ó, eu sou contra o aborto, não sou a favor. Ótimo, porque o que mais pesa é a quantidade de e-mail que eles recebem. Vocês estão entendendo? Porque eles não ficam lendo todos os pormenores dos e-mails, obviamente, porque eles receberam muitos e-mails. Mas eles estão percebendo que uma enxurrada de e-mails está chegando. Eles já demonstraram que, em certo sentido, eles sofrem uma pressão popular. Embora não seja uma pressão como um congresso sofre, como um parlamentar que recebe voto, ele sofre. Mas eles, de certa forma, sofrem uma certa pressão popular, e a gente tem que aproveitar esse momento. Então, por causa disso, eu acho que a gente vai ganhar um tempo. Temos que continuar, então, mandando os e-mails, ligando para o gabinete deles. E outra coisa muito importante, pessoal, nós precisamos nos manifestar contra isso agora, nas nossas redes sociais. Tudo bem, é legal você replicar um conteúdo de alguém. Você tem que fazer isso, eu acho que temos que fazer isso também. Mas mais importante é você convocar outras pessoas para manifestarem e você se manifestar também.
Faça do seu jeito, de maneira simples, com o seu vídeo. Não importa quantas pessoas você tem seguindo você. Fale lá, nós não aceitamos que o STF possa decidir sobre a vida dessas crianças porque tem algum defeito físico. Expresse a sua indignação e fala, eu sou contra o aborto, nós não podemos aceitar isso. O Brasil é contra o aborto, estamos juntos pela vida. Né? Nós não queremos que o STF usurpe a competência do legislativo, não cabe ao STF fazer leis, decidir fora do parâmetro deles. Eles não são um grupo de eu posso tudo. Pelo menos não deviam ser. Eles tentam se comportar assim o tempo todo, mas não deveria ser assim. Nós somos contra isso. STF, fique no seu lugar. Se reconheça como um dos três poderes. Vocês não são absolutos, vocês não são ditadores, apesar de quererem se comportar como ditadores o tempo inteiro. Entendeu, gente? Então a situação está fragilizada. Eu acho que eles não vão pautar a coisa agora. Agora, precisamos fazer a nossa parte, pessoal. Não podemos deixar isso acontecer. É gravíssimo a pauta do aborto de crianças com microcefalia. Por quê? É um passo que você não consegue voltar atrás. É muito difícil voltar atrás. Gente, é a morte de crianças por defeito físico. Isso é eugenia, era o que Hitler fazia na Alemanha nazista. Você faz uma seleção de quem vive ou quem morre por problemas, defeitos, né, genéticos, enfim. Olha o absurdo que é isso. Você escolher matar uma criança. E a pauta é o seguinte, gente. Não importa se foi comprovado que ela está com microcefalia, mas se a mãe tiver Zika, né, vírus, já é suficiente. Olha como eles querem a morte dessas crianças. Já é suficiente para reivindicar o aborto e conseguir o aborto com todo amparo estatal. É um absurdo. Não é possível que isso chegue aos nossos ouvidos, nós que somos cristãos, isso não nos incomode profundamente. Se nós somos indiferentes ao massacre de crianças porque tem um defeito físico, o que é o nosso cristianismo? Não é nada. Entendeu? O que nós estamos fazendo diante dessa passividade toda é um verdadeiro absurdo. Estamos anestesiados, gente. Olha o que está acontecendo com o nosso Brasil. E nós nos vemos anestesiados diante desse absurdo que está acontecendo. Pelo amor de Deus, não é possível que os cristãos não estão conseguindo enxergar toda essa trama contra a vida e contra a nossa liberdade. É um absurdo. Precisamos fazer alguma coisa urgentemente. Poste nas suas redes sociais, tá? Que você é contra o aborto, que você não aceita o ativismo judicial. Contra o ativismo judicial. Marque essa palavra, tá? Replique isso, somos contra o ativismo judicial, não aceitamos que o STF possa decidir sobre quem vive e quem morre por apenas possuir defeitos físicos. Isso é um absurdo. Vamos nos movimentar. Divulgar nas nossas redes, divulgar sim os posts dos outros, replique esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis, porque se você deixar isso para depois, pode ser tarde demais. Não temos tempo a perder, a hora é agora, e talvez se a gente não fizer algo agora, amanhã pode ser tarde demais, porque pode ser que eu esteja errado e eles vão pautar isso para sexta-feira, apesar de eu acho que isso não vai acontecer. Se for pautado para sexta-feira agora, ainda mais grave ainda, vocês estão entendendo? A coisa ficou indomável, né? Isso é um absurdo. Então é a porta, gente, para a liberação total do aborto na nossa nação. É a porta, porque o aborto é a última barreira moral, tá? Que segura ainda as coisas. A agenda progressista que quer avançar, que quer matar, que quer destruir, tá? Então o aborto é o quê? É uma experiência deles, né? Na verdade, um feeling, tá? Um termômetro. Porque quem aceita que uma mãe mate o seu filho no ventre vai aceitar qualquer tipo de coisa. Então eles sabem disso. Se eles perceberem que a nação aceitou o aborto, eles não vão parar, porque o aborto é a última barreira moral para se aceitar qualquer tipo de coisa. Eles vão entrar com um pedido, não se estranhe, de legalizar e amparar a própria pedofilia. Isso será questão de tempo. Necrofilia, seja o escambau, seja o que for,
tá? E depois será a perseguição daqueles que defenderem o contrário disso. Ainda temos um restício assim, de liberdade, ainda podemos falar e nos manifestar, mas daqui a pouco não poderemos mais. Estamos caminhando para isso. Tá? Nós já vemos aí o próprio YouTube, nós vemos o Instagram, o Facebook, né, derrubando páginas que falam o contrário disso, que não vão de acordo com a política deles, sem explicar nada, derrubando lives, é impossível fazer lives, né, derrubando o alcance das publicações. Ou seja, toda essa mídia, essa grande mídia corrompida, ela está colaborando para esse processo acontecer. Eles querem calar aqueles que estão na internet. Eles querem voltar para aquela era onde apenas aquela grande emissora tinha voz, tinha vez, só a Globo falava e todos ouviam que a Globo falava, e a Globo mandava e desmandava, tinha um poder político, até mais do que poder político, porque ela chegou a derrubar com grande influência até um presidente da República, né, na época do Collor. Então ela quer voltar com essa hegemonia, a Globo não perde tempo, aquilo ali é uma desgraça. Tá? Se a gente não usar agora as redes sociais que ainda temos, a nossa possibilidade é agora. Temos que nos manifestar. Manifeste. Agora, vamos fazer voz a isso. Vamos provocar na caixa de entrada dos e-mails dos ministros uma avalanche de protestos contra o aborto de crianças com microcefalia. Essas crianças merecem viver. São crianças e são pessoas como eu, como você, né? Quem é que vai decidir se elas merecem viver ou morrer? Não pode ser um ministro do STF, um ditador togado. Vamos nos manifestar. Que Deus proteja a nossa nação. Deus abençoe.